Meu Deus! Vocês estão muito lindas. Eu estava ali, foram me arrumar, né, gente? E aí, quando estavam lá arrumando, eu estava ouvindo o que estava acontecendo aqui. Eu tenho uma unção hoje, que é uma unção de rompimento. Que é a unção de rompimento. E essa unção de rompimento é a unção que quebra os ferrolhos de ferro, que rompe as trancas de ferro, de bronze que estavam prendendo as unções. Pense nisso. Quando Daniel orou e Daniel buscou a Deus na Babilônia, ele não estava no lugar fácil. Ele não estava no lugar que era de difícil, de uma situação que ele pudesse ali se sentir confortável. Ao contrário, era guerra espiritual, era colisão. E eu sei que esses dias, alguns de nós estamos enfrentando uma guerra além do que é natural, além do que é comum, sabe? E nós olhamos assim e perguntamos: Senhor, como pode? Eu estou te buscando. Talvez você já estava inscrita nessa conferência e todas essas coisas estão acontecendo porque Deus quer que a gente dependa mais e mais dEle. Ele quer que eu e você ande no sobrenatural. E quem vai andar no sobrenatural não pode ter guerras naturais, não pode ter guerras fáceis. Precisa de guerras que vão levar você ao nível de dependência sobrenatural de Deus. Se alguém pudesse dar um jeitinho, não precisava de um Deus do impossível. Se alguns de nós pudessem resolver com as nossas próprias mãos, Ele não seria o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível. Sabe a quem você serve? Você serve ao Deus do impossível, ao Deus do sobrenatural, ao Deus que quando age ninguém pode impedir, a um Deus que levanta o pobre do montouro e faz sentar em lugares de príncipes, o Deus que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, o Deus que levanta mortos, o Deus que restaura vidas, o Deus que muda destinos, o Deus que cura câncer, o Deus que sara enfermidades, o Deus que resgata o drogado, o Deus que levanta uma menina órfã e faz ela ser a rainha, o Deus que levanta Raabe nos muros de uma cidade de prostituição e levanta ela para ser da realeza de Israel. Esse é o Deus que nós falamos esses dias. Esse é o Deus que nós anunciamos na Farol para todas as nações da terra. Esse é o Deus que está operando no Brasil. Esse é o Deus que anunciou o que vai fazer na nação brasileira. E Ele está fazendo através do movimento de mulheres. Ele está fazendo através do movimento das mulheres. Porque mulheres têm ventre. E elas precisam começar a gerar. Tudo que os homens vão começar a fazer precisa ser gerado primeiro nas mulheres. Deus nos deu ventres. Ventres que geram. Ventres que estão preparados para trazer os sonhos de Deus. E aquilo que Deus preparou para trazer a luz. Como Ana. Ana entrou na presença de Deus. O marido de Ana, Elcana, diz: eu não te sou melhor do que de 10 filhos. Mas Ana não queria marido. Ana não queria só filhos. Ana não queria só um casamento. Ana queria gerar o milagre. E eu creio que você está aqui essa noite. Não é só porque você quer resolver seu casamento. Não é só porque você quer resolver com seus filhos, ou talvez casar, ou talvez você esteja passando um processo emocional, ou talvez você tenha que vencer enfermidades. Não, nós estamos aqui por algo muito maior. Nós estamos aqui porque todas as coisas estão falando nesse momento sobre o nosso destino profético. Ele vai além do que acalmar o casamento. Ele vai além do que resolver uma enfermidade. Ele vai além das coisas que você está pedindo. É maior do que você pediu. É maior do que você pensou. As coisas maravilhosas que Deus preparou ainda não desceu ao coração humano.
Muitas vezes você buscou, imaginando que você ia consertar seu casamento. Talvez você está buscando por algo em relação aos seus filhos, algo na sua vida emocional. E Deus está dizendo: eu só estou ensinando a você a ter fome. Eu só estou ensinando a você a ter fome e sede de mim, porque é maior, é maior. Essa só foi uma questão para eu te chamar a atenção, mas vai ser maior, vai ser melhor, vai ser mais grandioso de tudo que você se moveu até aqui. Eu estava olhando nessa manhã o processo da lagarta com a borboleta, que é o tema dessa conferência. E eu estava vendo que algumas lagartas, elas nunca chegam a ser borboletas, porque elas não suportam o processo. A gente sempre imagina que toda lagarta vai ser borboleta, mas você sabia que nem toda lagarta é borboleta? Algumas lagartas se perdem no processo. Algumas lagartas se perdem no processo da dor, porque é uma dor tão grande que ela passa, porque ela está sendo transformada numa coisa em outra. Imagine, a lagarta andava no chão se arrastando, a borboleta vai voar. A lagarta é o bichinho asqueroso que ninguém quer. A borboleta todos querem. Elas estão passando no processo profundo de uma metamorfose dentro do seu organismo. A capa vai sendo trocada várias vezes. O casulo e a casca é deixada em várias estações para que ela se transforme na borboleta, para que ela possa chegar ao lugar onde ela vai ter um espaço para abrir suas asas, vai ter um espaço para ela crescer na unção. Deus está fazendo assim conosco. Nós estamos em vários processos de deixar a casca antiga. Nós estamos em vários processos de deixar o que fomos no passado. E há um processo novo. E toda vez que é um processo novo, o último lugar para você fica pequeno. O último lugar fica inviável. Mas não está inviável porque Deus está te abandonando. Não está inviável porque Deus está te deixando. Está inviável porque Deus sabe que você pode ser alguém maior do que o que você foi na estação passada. Deus sabe que você tem elasticidade para vir para o novo. Tem elasticidade para andar no novo. Então eu queria deixar 3 pontos. Primeiro ponto: precisamos saber quem somos. A nossa identidade é um lugar importantíssimo para você saber como Deus vai te usar e como Deus quer fazer na sua vida. Se você não tiver tempo com Deus, você nunca vai saber o que Deus quer fazer com você. E a gente só descobre isso na palavra. A gente recebe na conferência, a gente ativa na conferência, mas voltamos para nossas casas e voltamos para o estilo de vida onde Deus não é primeiro, onde Deus não é o Senhor das nossas vidas. E a palavra do Senhor diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E o reino em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. E o reino em primeiro, e as outras coisas, elas virão. Então a identidade é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. A identidade não é você querer que as pessoas sejam transformadas. O avivamento da nossa casa começa em nós. A sede de Deus na nossa casa não começa no marido, não começa nos filhos, não começa na sogra. O avivamento é um coração desejoso pelo Senhor. O coração que quebra o vaso de alabastro e diz: nada é mais importante do que o Senhor na minha vida. Quer fazer algo que a sua família entre no novo nível espiritual? Começa por você. Começa com uma paixão pelas coisas de Deus. E paixão a gente provoca. Paixão a gente provoca. A gente vai provocando, vai lendo a palavra, vai ouvindo a palavra, vai cantando louvores, vai jejuando, vai crescendo no Senhor. E as lutas, elas podem estar vindo. E as tempestades, elas podem estar vindo. E os ventos bravios, eles podem estar vindo. Mas eu estou apaixonada pelo Senhor. Eu tenho um lugar de refúgio. Eu tenho um lugar secreto. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E ali eu descanso. Eu não descubro minha identidade fazendo terapia. Nada contra a terapia.
Mas a minha identidade não é descoberta através de livros de psicologia. Não é através de coach. A minha identidade não é descoberta se eu sou sanguínea, colérica, fleumática ou melancólica. A minha identidade só pode ser revelada em Cristo. É em Cristo. Porque se eu sou colérico, o Espírito Santo entra e muda. Se eu sou sanguínea, o Espírito Santo entra e muda. Se eu sou fleumática, o Espírito Santo entra e muda. Então o mais importante não é o meu temperamento, não é a minha biologia, não é a minha raiz genealógica. O mais importante é o quanto Deus tem de mim. Essa é a nossa verdadeira identidade. Porque o plano do fabricante é dele. A maneira como você fala, a maneira que o seu corpo foi desenhado, a maneira como você reage, o lugar que você nasceu, a família que você veio, tudo isso conspira para um plano e um propósito eterno. Quando eu era substância informe, no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha escrito todos os dias da minha vida. Eu vou dizer uma coisa a você, Satanás. Você tentou usar o casamento dos meus pais. Você tentou usar a rejeição. Você tentou usar eu ter sido abusada. Você tentou usar eu ter nascido no orfanato. Você tentou usar através de várias situações. Mas eu tenho algo para te dizer. A minha identidade não está firmada no que me aconteceu, mas no que eu fui gerada para ser desde a antiguidade. Aleluia! 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 Em Jeremias 1:5 diz que desde que Deus nos formou no ventre da nossa mãe, Ele nos designou. Desígnio é algo que a gente não pode fugir. Desígnio é algo que veio com você. E as coisas mais absurdas e as mais difíceis, Deus pode usar para cooperar para o bem daqueles que o amam. É interessante, aquilo que para o mundo é vergonha, para Deus vira púlpito. Aquilo que para o mundo era para parar, para Deus vira testemunho. Aquilo que era a razão de você desistir, vai ser a razão de você continuar. Então, 2 Coríntios 5:17, quando fala de identidade, ele fala algo que eu amo, que diz assim. Ele vai colocar aqui, 2 Coríntios 5:17. Quem está unido com Cristo é o quê? É uma nova pessoa. Isso é uma metamorfose. Isso é o que acontece exatamente da lagarta para a borboleta. Você não é mais o que você era. Você não é mais o que te aconteceu. Você não é mais o que dizem que você é. Você não é mais a resposta do abuso, do aborto, da dor, dos relacionamentos errados, da cidade que você nasceu. Não, você é uma nova criatura. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Você pode ter nascido se arrastando no chão, mas você hoje é aquela que voa nos lugares altos. Em Efésios diz: nós estamos sentadas com Cristo nas regiões celestiais. Então, eu sei aonde estou. A minha condição pode ser hoje lutando contra um câncer. A minha condição pode ser hoje lutando num casamento. Mas a minha posição, eu estou em Cristo, nas regiões celestiais. A condição passa, a posição é eterna. A condição é momentânea, a posição é para sempre. A condição é vulnerável, a posição é o destino. É o desígnio, é aquilo que você nasceu para viver. E eu vou viver na minha mente o que Deus diz que eu sou. Amém? Primeiro lugar para você conquistar a sua nova identidade é na mente. Por isso que Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Metamorfose, transformar uma coisa em outra, pela renovação da vossa
mente. Transformação na mente. Se você fizer isso, você vai começar a envergonhar o diabo todos os dias. Você vai começar a vencer batalhas que você não vencia. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. A maior batalha que você vence é quando você descobre quem você é. Depois que você descobre quem você é, o inimigo vai perder todas. Aleluia! A segunda chave. A segunda chave fala de vestes novas. A borboleta, ela recebeu uma roupagem nova. Ela deixa aquele casulo de lagarta. E ela entra, e ela abre as asas. E ela tem uma veste nova. E é isso que Deus faz conosco. Ele fez isso com Raabe. Ele fez isso com Ruth. Ele fez isso com Esther. Esther era órfã. Ela vestiu roupa de rainha. Ruth era viúva, pobre, desajeitada, abandonada. Ela veste as roupas de casamento. A gente vê isso em Raabe. Ela se vestia como uma mulher vulgar, uma mulher prostituída, mas depois ela se veste como uma princesa de Israel. Deus, quando muda a gente, Ele muda as nossas vestes reais. Em Ruth 3, faça o seguinte. Olha o que Noemi está dizendo para Ruth. Faça o seguinte, lave-se. Você precisa se lavar da sua última estação. Você já se lavou da sua última dor? Você já trocou as vestes da última vergonha? Ninguém vai para a estação nova sem dar a Deus a estação anterior. Sabe o que Paulo disse? E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu estou avançando para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus, que me amou e se entregou por mim. Eu não posso resolver o meu passado, mas eu posso prosseguir para o alvo. Eu não posso apagar o meu passado, mas eu posso tomar uma decisão, andar sem ele. Você quer hoje andar sem seu passado? Ou vai continuar levando como bichinho de estimação? Quando está carente, você abre a gavetinha do passado. Quando seus hormônios estão em andamento, você dá uma olhadinha lá no passado. Quando as coisas não estão tão bem, você dá uma namoradinha no passado. É hora de encerrar o caso com o fracasso do passado. É hora de desistir da faculdade e da infelicidade. É hora de abrir mão da cadeira da faculdade da infelicidade. Você pode ser juíza, você pode ser médica, você pode ser milionária, mas se você tiver um problema com o passado, você vai ser sempre uma pedinte, uma esmoléu. Você vai ser sempre uma mulher que está aprisionada com a história e que nos seus sapatos novos, suas roupas brilhosas, suas gavetas de luxo não vão poder resolver o seu passado. Mas Jesus pode. Entrega hoje. Entrega hoje. Entrega hoje esse passado. Rompe hoje com esse caso de amor com o fracasso. Decida. Eu trago à memória o que me dá esperança. Eu escolho. Você tem uma escolha. E só você pode escolher. Deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta trazer profeta de fora, se você não consegue ser a profeta do seu destino. Não adianta pagar caro em conferência. Aliás, essa foi barata. Não adianta fazer cursos coach. Não adianta comprar roupas novas se você não resolver o seu caso com o passado. Você vai aprender sempre, mas jamais vai chegar ao conhecimento da verdade. A Bíblia fala de um povo que aprendia sempre, mas não chegava ao conhecimento da verdade. Nós temos hoje tantas conferências, tantos livros, tantas coisas à nossa disposição. Mas se nós não escolhermos o que nós vamos viver, nós não vamos sair do lugar. Então, troque as vestes, lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando. Mas não deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e beber. Boaz quer dizer aquele que vem com força. Ele é a prefiguração de Jesus. Ruth não encontrou um marido, ela encontrou um Iovel. O Iovel é o libertador,
A história de Ruth é um prenúncio do que Jesus ia fazer por mim e por você. Ela encontrou alguém que pagou o preço. Ela encontrou alguém que negociou a vida dela na porta da cidade. E disse: tem algum parente de Ruth aqui? E apareceu um parente. Ele disse: eu quero dizer que eu vim resolver o destino de Ruth. Eu me caso com Ruth. E eu entro na lei que anula o passado de Ruth. Quem é que fez isso por mim e por você? Jesus. Ele é o nosso Iovel. Você não precisa de um marido perfeito quando você tem um Deus que é um libertador, que é um Iovel. Sabe por que as mulheres querem maridos perfeitos? Porque elas não querem depender de um Deus que resolva as limitações que elas vivem. Nós amamos filhos perfeitos, maridos perfeitos, roupas perfeitas, um peso perfeito, um cabelo perfeito. Mas conferências acabam. Os vestidos voltam para o guarda-roupa. O cabelo e a maquiagem caem. Se você não tiver alguém que seja o seu libertador, você vai depender de pessoas e situações para manter o seu estado de ânimo. Você não precisa de depender de homens quando você tem um libertador. Quando Yeshua é o seu Iovel, ele pediu o seu passado e disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O escrito de dívida foi rasgado e ele já triunfou nele em praça pública. Está rasgado, está anulado. O que era contrário a você já foi. Então, lave-se, perfume-se. Lavar quer dizer limpeza da água do Espírito. Perfume. O perfume simboliza a nova estação. O perfume simboliza que você está cheirando a algo novo. Que você cheira o bom perfume de Cristo. Você não cheira mais como uma mulher mal resolvida, uma mulher doente, uma mulher abatida, uma mulher depressiva. Mas você está cheirando ao bom perfume de Cristo. Há um cheiro novo em você. Há um perfume em você. E esse perfume leva você para esse lugar da eira, onde o Boaz vem. Porque quando o Senhor vem, Ele vem com força. E muitas vezes a gente aborta os processos que vai nos dar autoridade. Às vezes Deus nos põe em lugares que estão nos processos para nos tornarmos aquilo que Ele nos chamou para ser. Mas nós abortamos por medo, por insegurança. Nós olhamos para a situação e retrocedemos. Mas a Bíblia diz que Ele não se compraz daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para o destino final. Deus está chamando mulheres corajosas, mulheres que têm ousadia e acesso para viver o novo de Deus. Coragem para viver o novo de Deus. E como eu vou viver isso? Carregada, cheia, plena do Espírito Santo de Deus. Sendo cheia do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa: o diabo não vai te deixar em paz. Você está pensando que o diabo vai deixar você em paz? O diabo não vai lhe deixar em paz. Deixa eu dizer outra coisa para você: as lutas não vão diminuir. As lutas não vão ficar menores. Um dos capítulos do meu livro, 21 Dias de Cinzas à Glória, fala exatamente isso. Deus não diminuiu Golias, Ele aumentou Davi. Deus não diminuiu Golias para Davi lutar com ele. Deus deixou o gigante ter o tamanho que ele tinha, mais de 3 metros. Deixou ele ter lança, deixou ter escudo, tudo que o gigante tinha. Deus disse: eu não vou aliviar. Sabe por quê? Eu não diminuo a tua luta, mas eu aumento a tua unção. Deus aumenta a tua unção. Deus não diminui as guerras. Deus prepara você para vencer elas. Deus prepara você para vencer guerras. Então, para de pedir para Deus diminuir. Deus, me tire dessa luta. Deus, por favor, dê um jeito. Deus, eu quero te pedir que tu me ponha como vencedora.
naquilo que eu estou passando. Porque a tua palavra diz, Pai, no nome de Jesus, que maior que está em mim do que o que está no mundo. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor vai aumentar a nossa força, aumentar a nossa autoridade. Então, Senhor, não me tire da luta antes que eu tenha dado cabo dela. Adestra minhas mãos para a batalha, e eu não volte até ter consumido os meus inimigos. A Ele! A Ele! Estamos escrevendo história. Não dá para retroceder. Você está guerreando pela história da sua família. Você está guerreando pelo destino de suas filhas, de suas netas. Então, por favor, matem os seus gigantes. Porque Davi matou gigantes, mas os filhos de Davi não matou nenhum. O terceiro e último ponto, porque Stacy está chegando aí. Unção nova. Depois de você saber a sua identidade, depois de você entender que você tem vestes novas, você precisa receber a unção que rompe. Eu sei quem eu sou, então eu sei que para onde eu estou indo. Eu recebo vestes novas, porque Esther recebeu vestes novas, então ela não era mais a órfã, ela era a rainha. Raabe não era mais prostituta, ela era princesa. Ruth não era mais viúva, era esposa de Boaz. Deus começa a deixar o lugar apertado e pequeno quando está próximo de nos tirar de lá. Assim como a lagarta começa o sofrimento interior, porque dentro dela a estrutura está mudando. Deus está deixando um sofrimento interior dentro de você, porque Ele está mudando a sua estrutura. Sim! Aperta a unção! Essa noite é decisiva! Oh! Isaías 10:27. Quando a gente entra num lugar, a gente diz: Deus, eu quero tudo que você tem para mim essa noite. Eu quero tudo que você tem para mim esse final de semana. Eu não vou acrescentar uma conferência, eu vou encarnar a conferência. Eu estou encarnando a unção liberada esses dias. Isaías 10:27 diz assim: e acontecerá naquele dia que o seu fardo será removido dos seus ombros, e o teu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. A única coisa que vai dar vitória a gente dos velhos ciclos que operavam a morte é a nova unção. Velhos ciclos que operam morte, velhos ciclos que se repetem, dores, divórcios, quebradeiras, estruturas, depressão, precisa ser rompido. Naquele dia eu livrarei vocês da escravidão e tirarei a pesada carga, sabe, um fardo que você leva, que você vai depositando geração após geração. Você pega aquele fardo e entrega para sua filha entrega para sua neta, e vai entregando, e vai indo, e diz: é a quarta geração servindo ao Senhor, mas todas debaixo da mesma escravidão. Deus tem uma solução. Ele aumenta a unção, e a unção quebra o jugo. Põe aí, por favor, o fim. Porque a tradução que eu coloquei aqui é que a unção o jugo será quebrado por causa da unção. Quando o inimigo colocar jugo, aumente a unção. Quando o inimigo colocar uma guerra na sua família, aumente a unção. Quando o inimigo atacar o casamento, aumente a unção. Quando o inimigo atacar o ministério, aumente a unção. Quanto maior for a guerra, maior é o louvor. Quanto maior for a estrutura de roubo, maior é a oferta. Quanto maior for a imoralidade, maior é a santidade.
Quanto maior for o ataque, maior é a palavra liberada. Você não encolhe, você aumenta e rompe os grilhões. Identidade, novas vestes e uma nova unção. Identidade, eu sei para que eu vim. Novas vestes, eu me livro das vestes antigas, recebo vestes novas. E a nova unção, eu rompo o jugo e saio livre para o destino que Deus tem para mim. Fica de pé, mulheres. E nós vamos adorar sobre uma nova unção. Nós vamos liberar nossas vozes, liberar nossa adoração agora. Preparar para a chegada do que Deus vai fazer essa noite nessa casa. Essa é uma noite de ser farol. Ninguém acende algo e esconde. Deus está acendendo para brilhar a vossa luz diante dos homens. Essa guerra toda é para revelar sua unção. Essa guerra toda é para revelar sua identidade. Esté passou guerra, precisava liberar a rainha que estava dentro dela. Ruth passou guerra, precisava liberar a esposa de Boaz. Raabe passou guerra, precisava transformar a prostituta em princesa. A guerra é para revelar quem é teu Deus. A guerra é para revelar a tua unção. A guerra é para liberar a nova autoridade que está sobre a tua vida. A guerra que o Brasil está passando é a guerra da revelação do destino profético do Brasil. Está começando nesses dias, nessa casa, um movimento que vai varrer a nação brasileira. Deus está começando nos estados do Brasil. Deus está começando nas cidades do Brasil. Um movimento que vai varrer a nação brasileira com a unção. E nós, mulheres, nós temos o lugar para gerar esses sonhos. O meu ventre e o seu é esse lugar. Então põe a mão agora no teu ventre e começa a gerar. Começa a gerar uma onda profética. Senhor, nós clamamos a Ti que uma nova identidade, que uma novas vestes e uma nova unção seja liberada essa noite. Nós preparamos o lugar do milagre. Nós preparamos as nossas vidas e nas nossas casas um lugar para o milagre. Nós abraçamos o destino profético que está sobre nós e a nossa casa. Todos, quando nos virem, saberão que nós somos chamadas como semente bendita do Senhor. Você não veio na terra para ser envergonhada. Você não veio para perder. Você não veio para morrer. Mas você veio para viver e viver os sonhos que Deus preparou para você. Olhos não viram e ouvidos não ouviram e não desceu ao coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Celebra Jesus! Deus abençoe!